Aí você passa lá, eu passo aqui. Como é que... Bom, mais uma vez, nós temos câmeras nos filmando, né? Essa aula está sendo transmitida, então muito boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos à aula de redação, à disciplina de redação. Mais uma vez, sou o professor Ricardo. Hoje nós teremos uma aula mais teórica, né, com os direcionamentos de escrita, para que vocês possam aprofundar e acompanhar e até mesmo relembrar aquilo que vocês viram no ensino médio. Nada difícil, nada diferente do que vocês já estudaram, tá? Então, assim, eu vou me apresentar de forma muito breve para que vocês me conheçam, né? Eu sou o Ricardo, eu trabalho na rede, já fui professor na rede do município aqui de Palmas, também trabalhei no estado, atualmente sou professor federal aqui na capital, enfim, desenvolvemos estudos sempre em Universidade Federal, né? Mestrado, atualmente estou cursando doutorado, e minhas pesquisas sempre foram voltadas para a área da leitura e escrita. Eu sempre me interessei por essas vertentes na língua portuguesa, né? No que corresponde ao estudo da língua portuguesa. E isso me permitiu conhecer, né, de perto a escrita dos estudantes, a ter acesso aos textos produzidos pelos estudantes, né? Então, sou avaliador do Enem também, de redações, né? Tenho experiência nessa área, por mais que eu pareça ser jovem demais, mas eu tenho experiência. Então, assim, nós estamos aí num processo de fortalecer, né, de transmitir, não é nem transmitir, é de mediar aquilo que eu sei, né, porque o professor não transmite, ele soma, né, conhecimento, ele chega numa aula e ele soma com o conhecimento daqueles que estão presentes. Então, neste momento, nós iremos partir para o que nós iremos ver na disciplina de redação. E falei língua portuguesa porque eu também serei professor de língua portuguesa de vocês, né, nas turmas de concurso, tá? Eu irei ministrar redação, mas também língua portuguesa. Nós teremos aulas de língua portuguesa em dezembro. Vejam só, o nosso conteúdo, né, como eu falei para vocês inicialmente, nesta aula nós iremos trabalhar com um aspecto mais teórico, visando relembrar aí e trazer à tona, né, os mecanismos da redação, do texto, né? Quais estratégias eu posso adotar no meu texto, e depois analisarmos, então, uma redação nota 1000 que vocês receberam no grupo de WhatsApp, e vocês, eu acredito que fizeram a impressão desse material, e depois nós iremos comentar, né, sobre essa redação, tá? Fiquem tranquilos, esse material eu vou mandar para vocês depois no grupo de WhatsApp, vocês terão acesso a todo esse conteúdo. E aí, nas outras duas aulas, nós iremos aprofundar, nós iremos trabalhar com os repertórios, né, os repertórios da redação do texto, tá? Nós iremos trabalhar, então, com os conectivos específicos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Nós iremos trabalhar com os aspectos coesivos, né, e de coerência do texto, tá? Nós iremos analisar redações nota 1000, visando justamente fazer com que vocês tenham acesso e tenham a percepção do texto, né, do que foi escrito, do todo, do global, né? Nós precisamos entender que a escrita, ela faz parte do nosso dia a dia e que nós não temos que ter medo de escrever, né? Porque redação, eu tenho medo de escrever redação. Redação é um texto difícil de se escrever. Não, não é. Porque redação é técnica, redação é estudo. Quando você estuda, quando você se dedica a falar sobre algo, você consegue. Basta você praticar. Não adianta eu querer falar sobre algo se eu não estou lendo sobre determinado assunto, né? Eu preciso ter um repertório, eu preciso ter um conhecimento de mundo, eu preciso buscar isso eu preciso trazer isso para o meu texto, para o momento da escrita, né? Então, a escrita não é simplesmente você colocar no papel informações, né, coisas que você acha que é necessário diante de um tema e simplesmente dizer que aquilo é um texto. Sim, eu preciso fazer isso, mas eu preciso moldar, eu preciso lapidar esse texto. Então, eu vou partir de um processo de escrita e de reescrita. Eu preciso escrever e depois reescrever esse texto. E aí, avançando, chegamos aqui
em alguns pontos que eu gostaria justamente de frisar, né? Para que vocês tenham noção, para que vocês tenham a percepção do que é importante antes da leitura e até mesmo, antes da escrita e até mesmo durante a escrita. Eu preciso ter o pré, o durante e o após, né? Porque eu leio antes, eu tenho acesso a uma gama de informações, depois eu vou escrever. Ao escrever, eu vou permitir que alguém leia o meu texto, esse alguém vai opinar sobre aquilo que eu escrevi, e eu tenho, então, esse processo do antes, durante e após, diante de uma avaliação daquilo que eu escrevi. Tá? Então, vejam só, aqui nós temos alguns aspectos, né, iniciais da redação. Primeiro deles é o quê? A leitura. Né? A leitura de suma importância. Ler sobre temas da atualidade. Leiam sobre os assuntos prováveis ou possíveis de cair numa prova de um concurso que você vai fazer. Né? Então, busquem ler sobre esses assuntos, busquem estar atualizados diante daquilo que está em circulação, né? Que está sendo discutido no contexto atual. Tá? Então, a leitura é de suma importância para que você, na hora de uma prova, na hora de escrever um texto, saiba discorrer diante daquilo que está sendo solicitado. Mesmo que não seja o tema, o assunto específico, mas você vai buscar as informações e a partir daquilo que você leu, você vai linkando assuntos, linkando informações, e essas informações, quando vocês perceberem, elas estarão diante de um todo, né? Ou seja, você vai organizando as informações e no final você vai ter um texto completo, porque você está atualizado, você leu, você entende sobre o assunto, né? Ok. Após esse processo de leitura, eu tenho o quê? A escrita. Né? E aí, escrever requer o quê? Planejamento e organização. Se você não se organiza, se você não planeja escrever, não dá certo. Né? Nós precisamos, primeiro, querer escrever. Então, eu tenho que escrever uma redação que fala sobre a desigualdade social. Eu vou escrever sobre isso. Eu tenho que tirar um tempo da minha rotina, do meu dia, à noite, para escrever uma redação sobre esse assunto. Eu preciso escrever, né? Então, parte de um planejamento, parte de uma organização. Você leu, você escreveu, você precisa indicar, né, direcionar o seu texto a alguém. Então, entregue seu texto para um professor, para um colega, para alguém que é instruído, que vai ajudar você diante daquilo que você escreveu. Este alguém irá apontar possíveis melhoras no seu texto. Tá? Então, começa por aí. Nós temos também... E aí já entra essa questão da escrita constante, né? Não é escrever só uma vez. Eu escrevo 1, 2, 3, eu vou escrevendo, até o momento em que eu vejo que, de fato, eu consegui, né? Ou seja, do primeiro texto para um quinto texto, por exemplo, eu vou notar diferenças grandes no processo de escrita, porque eu pratiquei, porque eu busquei trabalhar com minha escrita de modo que ela pudesse melhorar. Tá? Então, a escrita é constante. E busquem contemplar o tema 100%. Nada de tangenciar, nada de trabalhar com o tema de forma superficial. Aprofundem mesmo nas discussões. Né? Trabalhem a temática de modo que vocês proponham, né, uma discussão séria, né, e de modo que vocês tragam uma problemática séria e resolva isso no texto de vocês também. Não deixem lacunas. Tá? Então, contemplem a temática de forma 100%. Objetividade. Isso aqui é muito importante. Tá? Quando o avaliador pega a redação, o que ele quer ver no texto do aluno, do candidato, é objetividade. Então, se o texto é um texto bem escrito, né? Se ele é um texto construído de forma objetiva, o candidato tem a ganhar uma excelente pontuação pela objetividade. Ou seja, você precisa ser direto, você precisa contemplar, dizer em cada parágrafo as informações, trazer as discussões necessárias, e essas discussões necessárias, elas devem serem ditas de modo direto,
de modo efetivo, tá? De modo que o leitor, né, seja o seu avaliador. No caso, o leitor, o primeiro leitor do texto de vocês, será sim o avaliador, né? Será sim o professor da banca. No entanto, se fosse um estudante do ensino médio, um estudante do ensino fundamental, este leitor, assim, mesmo assim, né, ele também deveria entender o seu texto. Então, você tem que escrever para um leitor universal. Você não pode simplesmente escrever para... o meu avaliador será um professor, um linguista, um doutor, alguém que faz parte de uma banca renomadíssima, e ele é um crítico. Ele conhece. Sim, ele conhece. Mas não inventem, não tentem agradar o avaliador. Escreva de forma objetiva e clara, contemplando todas as informações no texto, porque é isso que vale. Não tenta agradar, não tenta mostrar para o avaliador, escrever com palavras belíssimas, né, palavras lindas, que você não entende. Você simplesmente está escrevendo ali porque, isso aqui é bonito, eu vou escrever, eu vou contemplar isso aqui no meu texto, porque eu vou impressionar a banca, vou impressionar o meu avaliador. Não é por aí. Tá? Trabalhem com a linguagem simples, com a escrita simples, desde que você contemple todo o processo da redação, do texto dissertativo argumentativo. Ok. E aí, foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? É de se colocar no lugar do outro. É você escrever não para você, é você escrever para o outro, né? É você escrever buscando contemplar um tema, uma discussão, de modo que o outro entenda. Então, se coloca no lugar do outro, tá? Vamos lá, avançar. Certo. Então, quando nós falamos do texto dissertativo argumentativo, porque as provas de concurso, elas cobram essa modalidade de texto, esse tipo de texto, né? É o texto dissertativo argumentativo. Nós temos dois tipos de texto dissertativo. Nós temos o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. No meu texto argumentativo, né, eu não vou deixar de ter, é claro, de colocar, de trazer uma exposição. Sim, eu vou trazer uma exposição. Só que o que vai predominar no meu texto é o argumento. Porque o meu tipo de texto é dissertativo, argumentativo. Então, eu vou dissertar, eu vou falar sobre algo, mas eu preciso argumentar. Se eu não argumento, se eu não trago repertório no meu texto, nesse texto predominará, então, o tipo de texto expositivo, a linguagem expositiva e não a argumentativa. Então, tomem muito cuidado para que o texto de vocês não fique na exposição, tá? Para que ele não fique na exposição. É necessário que vocês trabalhem com os argumentos. E argumentar é necessário, né? Vejam só. Então, o objetivo é expor. Sim, tem que expor, tem que trazer exposição, tem que trazer argumento e tem que desenvolver um tema diante de uma situação, né? Vocês vão desenvolver, no caso, quem escreve o texto, né, desenvolve um tema, analisando este tema a partir de um determinado ponto de vista. Este ponto de vista é o que você vai colocar no seu texto. É o seu ponto de vista em relação ao tema, em relação ao assunto que está sendo discutido. E você vai defender isso, né? Você vai trabalhar com a sua defesa, colocando justamente suas ideias no texto, de modo que você defenda essas ideias, né? Defenda o seu ponto de vista em relação ao tema. Eu sou a favor ou eu sou contra? Eu concordo ou eu discordo? Se eu concordar no início, eu tenho que concordar com o todo, do início ao fim. Eu não posso concordar no início e discordar no meio, porque eu vou entrar em contradição. Eu preciso trabalhar com um processo linear, né? Então, se eu concordo, eu tenho que concordar no início, no meio e no fim. A minha discussão vai ser sempre dessa forma. Eu preciso trazer isso para o meu texto. E dissertar, já falei para vocês, é o quê? É discorrer a partir de um ponto de vista, né? A partir da sua visão, a partir do seu conhecimento, a partir daquilo que você acredita, né? Então, se eu acredito que isso é bom, eu preciso dizer que isso é bom e sustentar isso. E aí, para sustentar, eu vou trazer os repertórios. Eu preciso trazer elementos, né, que sustentem, então, aquilo que eu estou dizendo. Avançando, nós temos aqui o seguinte.
A tese. A tese é o quê? A tese é a minha opinião. A tese é o meu ponto de vista. Né? A tese é aquilo que eu acredito. Né? Então, se eu estou concordando com algo diante, né, com um tema específico, né, se eu concordo, eu preciso, então, demonstrar isso logo na introdução e estabelecer uma relação lógica no texto entre as partes, né? Nos 2 parágrafos do desenvolvimento e na conclusão também, porque eu vou chegar na conclusão de modo que eu concluo meu texto com a mesma ideia. Né? Retomar essa ideia, reafirmar, no caso, essa ideia, trazer aí os agentes, né? Aqueles que vão atuar diante da situação, as ações que eu irei propor para solucionar o tema, para resolver o problema que eu discuti, que eu levantei, que eu apresentei, e uma finalidade. Isso seria concluir o texto. Né? Então, a tese é isso. E os argumentos é aquilo que você utiliza para sustentar essa tese. Né? Então, assim, o que vai somar nos argumentos, nos bons argumentos, são os repertórios. Né? Os repertórios, eles ajudam a fortalecer o meu ponto de vista. Como assim? Vejam só. Existem vários repertórios. Né? Repertórios que indicam causa e consequência, repertórios que indicam a citação ou argumento de autoridade, quando eu uso, por exemplo, a referência de algum livro, né, de algum escritor, filósofo, sociólogo, teólogo, e por aí vai. Se eu trago esses nomes para o meu texto, eu estou trabalhando com repertórios. Esses repertórios, eles irão ajudar a fortalecer o meu argumento, porque eu não estou dizendo simplesmente, né, a partir daquilo que eu acredito. Sim, eu acredito nisso, mas eu estou falando isso porque alguém está dizendo isso. Então, este alguém vai sustentar aquilo que eu disse. Né? Eu irei, no caso, ter uma defesa, eu irei ter um argumento válido diante daqueles que irão ler o meu texto. Por quê? Porque eu estou diante de um argumento de autoridade. Mas podemos ter outros tipos de argumentos também. Tá? Vejam só. E aí tem essa ideia, né, de você contemplar não um único leitor, mas você pensar no todo, né, no leitor universal. Ou seja, é você escrever para o todo. Né? É você escrever para a sua banca, no caso, para o seu avaliador, mas buscar, a partir daquilo que você discutiu, né, a partir das informações que você apresenta, você contemplar este leitor ou interlocutor universal. Tá, e aí aqui nós chegamos ao seguinte, quando nós falamos de argumentos, muitas vezes as pessoas pensam, argumento é isso, né? Tá, vejam só. O argumento, eles fazem parte do nosso dia a dia. A todo tempo, a todo momento, nós estamos conversando com alguém e discutindo coisas do nosso dia a dia e nós estamos o quê? Argumentando. Né? Tanto é que, às vezes, a pessoa fala assim, eu ganhei o argumento. No argumento, você perdeu. Tá, por que eu perdi? Né? Então, eu preciso analisar o porquê eu tenha perdido esse argumento. Então, vejam só, nós temos alguns momentos aqui quando nós estamos expressando, quando nós estamos emitindo nosso ponto de vista, a nossa opinião, né, em relação a alguma coisa. Por exemplo, em relação à liberdade, ao futebol, à política, quando nós discutimos e falamos das minorias, das injustiças sociais, do avanço da tecnologia, e por aí vai. São momentos do dia a dia que fazem parte, né, do nosso dia a dia, quer dizer, que nós estamos o tempo todo falando, discutindo, né, e isso faz parte do argumento. Também quando nós queremos justificativas, por exemplo, para a elevação dos preços, para o aumento da violência, o desemprego e etc. Quando nós estamos preocupados aí com as guerras, com o descaso na Amazônia, com o aquecimento global. Então, aqui são situações em que nós estamos inseridos e envolvidos no dia a dia e que nós estamos argumentando. É um argumento, de certa forma, superficial, porque nós não estamos, nem sempre nós recorremos a um filósofo, a um sociólogo, a um escritor, a um jurista para dar embasamento àquilo que nós falamos, né? Porque não há necessidade disso.
né? Então, assim, agora no texto, sim, na redação nós vamos trabalhar com isso. Certo. Aqui nós temos mais alguns elementos, que é o seguinte. Primeiro ponto é você escrever a sua redação sem ferir os direitos humanos, então não ataque ninguém, não ataque as instituições, não ataquem o governo, né? Por mais que isso é social, está num contexto social, não façam. Somente num texto, né? E aí, nós vamos para o próximo, que é evitar generalizações, né? Evitar lugares comuns na escrita, tá? Vejam só, quando eu falo com certeza, né? Esse aqui é um lugar comum. Eu estou afirmando, não pode, professor, escrever isso na redação? Com certeza, não, não pode. Você não vai escrever isso, porque isso aqui é um lugar comum, gente. São expressões do dia a dia, né? São expressões que nós usamos mais na linguagem coloquial. Então, nós vamos evitar isso na escrita da redação. Dizer que todo político é corrupto, né? Trabalhar com a generalização. Então, também evitar isso. Etc., entre tantos outros, entre tantas outras. Evitar isso no texto também, tá? Então, quando vocês querem dizer algo, ou quando tem mais elementos, né, a ser dito no texto, evita o etc., o etc., tá? Não trabalhem com isso na escrita das redações de vocês. Hoje em dia, atualmente, evitem esse tipo de escrita, porque está situado num lugar comum. E é necessário evitar para que o texto tenha mais clareza, né? O texto tenha um direcionamento mais específico, tá? E os queísmos, né? Os famosos quês. Geralmente um aluno, né, gosta de escrever tanto que no texto, que. Substitua o que por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Por outra palavra sinônima. Mas evitem esses queísmos do texto de vocês. Seguindo, nós temos aqui o seguinte: trabalhem, escrevam, no caso, né? Escrever é um trabalho, tá? Escrevam atendendo a ordem direta da frase. Né? Então, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo em complemento. Né? Nada de vocês escreverem na ordem direta, né, inversa. Procurem contemplar a ordem direta, porque a ordem direta vai de encontro e faz justamente aquilo que nós falamos no início, que é a objetividade. Tá? E aí nós temos aí o exemplo. Né? A educação básica cabe ao governo. Nós temos a ordem direta. O que cabe ao governo? A educação básica. Então, nós temos sujeito no início, verbo, e depois nós temos o quê? O complemento do verbo. E aí, na sequência, nós temos ali, cabe ao governo a educação básica, que é um exemplo na ordem indireta. Então, vocês vão evitar a ordem indireta e atender a ordem direta, tá? Nas redações. Vamos falar sobre outros elementos nos próximos slides. Tudo bem aqui? Se eu estiver falando rápido demais, porque eu sou um pouquinho assim, rápido, né, para falar, vocês chamam atenção, tá? Vejam só. Então, aqui, em suma, ou seja, em síntese, em resumo, né, diante do que eu já falei para vocês, o texto dissertativo argumentativo é aquele que expressa uma tese, né, ou seja, você vai elaborar uma tese, você vai dar sua opinião a partir de um tema sobre um determinado assunto, né, esse assunto contemplando aí o tema, no caso, apoiada em dados, né, e aí nós vamos trazer dados, fatos,
Estes dados e esses fatos, eles estarão diante da sustentação, né, e da confirmação da minha tese, e isso vai fundamentar aquilo que eu escrevi, a ideia que eu quero passar. E isso vai resultar em quê? Nos argumentos, né? Então, quando eu faço isso, eu estou apresentando argumentos no meu texto. Correto. Próximo slide. Tá. Em síntese, a redação, o texto dissertativo argumentativo, se estrutura em 3 partes. Aí nós estamos falando de nível de estrutura, né? Nível estrutural do texto, que é a introdução. Na introdução eu apresento o tema, a minha tese, duas ou até 3 ideias, né? Que eu posso chamar também de tópicos frasais, tá? 2 ou 3 ideias. Lembrando, se eu apresentar 3 ideias, eu vou ter que desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Eu terei que apresentar, então, 3 parágrafos de desenvolvimento. Porque cada ideia ou cada tópico eu devo discutir em um parágrafo. Se eu apresentar 2 ideias, então eu vou trabalhar com 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí é aquela coisa, dentro desses parágrafos tem toda uma questão, né? Eu tenho o meu desenvolvimento, e aí no desenvolvimento eu vou trazer o quê? Os repertórios, eu vou trazer no desenvolvimento 1 a ideia 1, mais a discussão, né? Mais os repertórios, mais a conclusão, né? Então, assim, geralmente no desenvolvimento nós temos que afirmar, sustentar e concluir, né? Afirmar, sustentar e concluir, né? Então, desenvolvimento 1, eu faço esse movimento de afirmar, sustentar e concluir. Como assim, professor? Eu vou, primeiro, retomar a ideia 1, que foi apresentada na introdução. Eu, simplesmente, no único período, né, eu faço esse movimento de afirmar. No segundo período, eu vou sustentar, e aí, quando eu sustentar, quando eu for sustentar, né, a minha ideia neste período, né, neste segundo período do desenvolvimento 1, eu irei trazer, então, aqui um repertório, ou seja, uma estratégia argumentativa. E depois eu vou concluir. Eu concluo esse parágrafo para dar início a um novo parágrafo do desenvolvimento. E aí, neste outro parágrafo do desenvolvimento, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a segunda ideia que eu apresentei na minha introdução e eu vou discorrer sobre ela, fazendo o mesmo movimento que eu fiz no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Compreenderam? Tá. Por fim, eu tenho a conclusão, que é a terceira parte da redação. Então, na conclusão, eu vou retomar a minha discussão, o meu tema, retomo o tema, eu trago os meus agentes, ou seja, as pessoas, né, a entidade, enfim, a instituição que vai me ajudar, né, que vai ajudar a sociedade, que vai ajudar na problemática, enfim. Eu trago as ações, 2 ações, tá, para o problema, e eu finalizo, então, apresentando uma finalidade, ou seja, diante de tudo que foi discutido, qual é o resultado que eu tenho. E aí, quando se trata, então, de parágrafos, nós vamos construir uma redação, em cada parágrafo, eu vou atender 3 períodos, geralmente, tá? Nós podemos ter 2, 3 ou 4 períodos. Mas a indicação que eu dou para vocês é a escrita de parágrafos com 3 períodos. E aí, quando se fala de períodos, eu vou iniciar com letra maiúscula e vou finalizar num ponto, né? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Aqui eu tenho um período. Os períodos, eles não podem ter mais de 3 linhas. Períodos curtos, nada de períodos longos. E também os parágrafos, eles têm uma determinada quantidade de linhas. Então, assim, a redação, ela tem toda uma estrutura a ser seguida, né? A nível, por isso que a gente fala, né? A redação é nível de estrutura e é nível de conteúdo.
Nível estrutural é isso que eu estou apresentando para vocês, mas tem o nível de conteúdo, que é quando você está diante do tema e você precisa falar sobre ele, né? Então aí já é uma missão mais individual do ser que vai escrever a redação, né? Mas nós vamos por partes. E aqui eu tenho a introdução, né? A ideia da introdução. A introdução, né, é como se fosse o cartão postal do seu texto, né? Quando o avaliador, quando o seu interlocutor, quando o seu leitor pega o seu texto para ler, ele terá uma noção do que se trata, né? Ele tem ali uma curiosidade do que, ele vai falar sobre isso, então eu preciso ler esse texto, tá? Então, assim, parte desta organização, né, dessa boa apresentação, dessa boa construção, para que chame a atenção do seu avaliador, do seu leitor, do seu interlocutor, tá? Vejam só. E aí, quando nós falamos da introdução, nós estamos trazendo aí a primeira parte, então, da redação, né, do texto dissertativo argumentativo. Na introdução, nós temos que apresentar o tema, e aí a ideia é, se nós temos 3 períodos, né, na minha introdução, eu vou usar o primeiro período para apresentar o meu tema. Eu posso apresentar o tema no segundo período? Pode, mas talvez você se perca um pouquinho. Então, a ideia é você ir direto ao ponto, é você ir direto. Se você quer trazer uma referência histórica, se você quer fazer menção à Constituição Federal, se você quer fazer menção a um livro, faça no primeiro período. Desde que você contemple o tema, né? Desde que você faça menção ao tema logo no primeiro período. Então, a ideia é essa. E aí você, na introdução, vai apontar, né, acerca do que você vai discutir. Então, geralmente, os temas de redação são muito amplos, né? Nós precisamos delimitar esse tema, trazer uma visão mais específica em relação ao tema que está sendo discutido. Por exemplo, no concurso que teve da educação, o tema voltava para as questões sociais, né? Foi um tema bem amplo. Então, assim, desigualdade social, né? Qual é o mais grave problema do Brasil? Tá, temos muitos problemas no Brasil, né? Então, assim, você vai pensar, o candidato tem que pensar, né? Tem muitos problemas no Brasil. Eu posso falar sobre vários deles aqui, mas eu só tenho 30 linhas para escrever, para falar sobre isso. Ok, eu preciso, então, pensar que tema, que assunto, né, relacionado a esse tema está ligado um com o outro, está próximo um do outro. Então, eu preciso ter essa inteligência. Eu preciso ter esta noção, porque eu não posso pegar um assunto que está distante um do outro para discutir, e quando esses assuntos forem conversar, quando eles forem se casar ali, né, não terá, de certa forma, uma conexão. Você terá dificuldade para construir, para linkar, para harmonizar estes assuntos. Então, é necessário que você faça um estudo geral, né, e, a partir daí, você pega, então, os 2 mais próximos e apresente-os na introdução. Apresentando na introdução, depois você vai o quê? Discorrer sobre eles no desenvolvimento. Tudo certo? Sim, né? E aí nós temos o quê? Transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Já falei sobre isso, né? Então, assim, a ideia é você ser sucinto, objetivo, direto, né? Então, a partir de tantas coisas, de tanta informação que está disponível, eu preciso estudá-las. Eu preciso ser esperto a ponto de definir qual é o melhor caminho da escrita. Tá? Ok. Como introduzir? Geralmente é uma dificuldade que as pessoas têm, né? Como que eu vou introduzir o meu texto? Como que eu vou fazer?
o que eu posso fazer para que o meu texto chame atenção, para que eu contemple aqui o tema, né, e que isso seja objetivo e direto, como os professores falam, como os professores pedem, né? Vejam só, uma das formas de introduzir é você levantar uma hipótese, né? Então, você levanta uma hipótese diante do tema, e aí você vai ter que discutir sobre esta hipótese que foi levantada, né? Eu não vou ler essas informações, não vou trabalhar com essas informações que estão, com esses exemplos, porque todo mundo aqui, eu acredito que tem uma noção do que seja uma hipótese, né? E você trabalhar, você pegar uma hipótese e discutir sobre ela, é um aspecto, é uma das formas de introduzir num texto, tá? Outra forma de introduzir um texto é iniciar com perguntas, né? Só que, se você trabalha com esta forma de introdução, você trabalhou com perguntas, né? Você produziu lá 2 perguntas, uma pergunta em relação ao tema, você precisa, no desenvolvimento, respondê-las. Então, se você trabalha com perguntas, você precisa responder estas perguntas no seu texto depois, tá? A outra forma de introduzir é o quê? É trabalhar com o elemento histórico, né? Então, é você fazer uma alusão histórica, é você buscar uma informação na história, né? Então, logo no seu primeiro período, você menciona algo que aconteceu no processo histórico, e isso é aceitável, é indicado, né? Desde que você traga isso direto, né? Fazendo relação com o tema. É sempre importante. Se você traz essas informações, né? Se você busca fazer esses movimentos, procurem contemplar o tema, procurem atender o tema com a partir dessas formas de introdução. A outra é uma narração, né? Aqui nós temos a narração de fatos, né? De situações que aconteceram, que a sociedade tem conhecimento, que a população tem conhecimento, né? Então, assim, foi um fato que aconteceu, que marcou. Então, assim, eu vou trazer esta narração, este elemento para o meu texto, só que a minha narração ela precisa ser narração direta, ela precisa ser narração curta, enfática, né? Eu preciso dizer para este público, para o meu leitor, que isso aqui está relacionado ao que está sendo discutido, ao que está sendo pedido, né? Então, aqui nós temos a narração. Não pense que a narração é aquela narração lá do texto do livro literário, não, tá? Estatística, né, é uma outra forma de introduzir, então, o texto, né? Aí, quando fala de estatística, o pessoal pensa logo nos números, né? E aí já vai exagerar. Vou trazer aqui a informação. Aí, segundo o secular, o INPE, tantos % de queimado. Exagero, tá? Então, assim, pensem, sim, tragam a estatística, né? Mas saibam escrever, saibam utilizar os números, apresentar esses números, esses dados, de modo que isso venha de encontro à sua discussão, de encontro àquilo que você está querendo dizer, né? E a mista, que nada mais é a forma livre, né? É você trazer uma mistura, é você trazer uma infinidade de informações a partir do seu ponto de vista, daquilo que você quer, né, apresentar, no caso. Nós temos aqui também a forma de introdução por comparação. Eu geralmente comparo um elemento com outro, né? Eu posso comparar uma situação histórica, né, no passado, e com uma situação do presente. Eu posso trazer isso no meu texto também, tá? Temos a definição, isso aqui é muito usado no texto, né? A definição, geralmente o pessoal começa a redação definindo, né, o tema, trazendo um conceito em relação ao tema. Isso é interessante. E contestação. Já trazer logo de cara assim, um contraponto, né? Você contestando algo, você não concordando com algo, de certa forma. Isso é interessante porque isso já vai dar gancho para aquilo que você vai dizer no seu desenvolvimento, para aquilo que você vai trabalhar, para aquilo que você vai apresentar, né, e discutir no desenvolvimento. Então, a contestação também é válido na introdução, tá? Ok.
E aí, em suma, né, nós temos o seguinte. Na introdução, eu tenho que apresentar o meu tema, eu tenho que apresentar a minha tese e eu tenho que apresentar o tópico 1 e tópico 2. Eu devo elaborar um parágrafo de 5 a 7 linhas, de 2 a 4 períodos curtos. E aí, quando eu falo de períodos curtos, eu estou falando de períodos construídos com até 3 linhas. Tá? 3 linhas. Mais que isso é possível? Sim. Só que o processo de entendimento, né, a capacidade de você se confundir, de você confundir o outro, será maior. Então, trabalhem com períodos curtos, porque eles são mais objetivos, mais diretos, e isso traz mais clareza para o texto. Ok. Aqui nós trabalhamos com a introdução, né? Com a introdução. Eu trouxe aqui um exemplo de introdução de um tema que foi abordado no Enem de 2017, se eu não me engano. Foi, 2017. Aí vocês podem me perguntar, mas por que não trouxe um outro tema mais atual, uma redação mais atual? Ah, porque o tema é interessante, né? É isso. Então, nós temos aqui uma introdução. Aqui, nós não vamos trabalhar a nível de conteúdo. Eu quero trabalhar com vocês, a princípio, a nível de estrutura. Tá? Nós temos aqui o seguinte. Na antiga polis de Esparta, havia a prática da eugenia, ou seja, a segregação dos denominados imperfeitos, como, por exemplo, os deficientes. Lembrando que essa expressão deficiente hoje, né, não se usa mais, né? Nós temos que ter cuidado com relação a algumas expressões na hora de escrever os textos. Tá? Em 2017 ainda usavam, né, essa expressão. Passado décadas, o preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente e afeta principalmente a área da educação. Ok. Nesse contexto, os surdos são grandes vítimas da exclusão no processo de formação educacional, o que traz desafios e a busca por autonomia e pela participação de pessoas com essa deficiência no espaço escolar brasileiro. Ok. Nós temos quantos períodos aqui? Quantos? 3 períodos. Vejam só, 3 períodos. Ele iniciou, ele finalizou, iniciou, finalizou, iniciou e finalizou. Nós temos o seguinte, ele introduziu, trazendo que tipo de introdução? Ele trouxe aqui uma introdução, fazendo o quê? Que trouxe o quê? Fez o quê, na verdade? Alusão histórica, né? Porque voltou lá na antiga Esparta para trazer a referência de como que era tratada as pessoas, né, com alguma deficiência naquele período e justamente depois trazer isso para o nosso contexto atual, né? E aí nós temos aqui alguns, destacar de vermelho, né, alguns pressupostos, né, asseveradores de texto, tá? Ou seja, por exemplo, nós temos ali um conectivo nesse contexto, ou seja, no contexto brasileiro, no contexto atual. Então, ele traz uma crítica, né, de certa forma, e ele vai discutir sobre isso no seu texto, no seu desenvolvimento, né? Aqui ele traz essa questão da exclusão do surdo no processo educacional, que ainda é uma realidade complicada, vamos, assim, que precisa, necessita ainda de as escolas necessitam, né, de acessibilidade, toda uma questão que envolva a inclusão não só dos surdos, mas de grande parte, né, das pessoas que necessitam de um atendimento, né? Ok, aqui nós temos um texto naquele período considerado um texto nota 1000, tá? Porque foi bem construído, bem elaborado. Então, aqui, até então, a estrutura, tudo certo. Nós vamos analisar o texto a nível de conteúdo, que é um texto que vocês têm em mãos, tá? Nós vamos avançar. Desenvolvimento. Eu estava esperando chegar nessa parte, porque o desenvolvimento é a parte principal da redação. É aqui que você, como escritor, vai, de fato, argumentar.
né? É aqui que você vai mostrar o seu potencial escritor, né? O seu potencial de escrita. Vejam só, o desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Esta ideia central é a minha tese, né? Então, se eu trouxe a minha tese na introdução, eu vou agora trabalhar em cima dessa tese. Eu vou trazer elementos que possam sustentar esta minha tese, né? E aí, eu preciso, então, movimentar, trazer repertórios, movimentar estratégias argumentativas para sustentar essa ideia. Vejam só, isto com a finalidade de persuadir alguém, persuadir o leitor, por exemplo, né? Ok. Aqui nós temos algumas estratégias, né? A primeira, vou apresentar para vocês 4 estratégias argumentativas, né? A primeira delas é a estratégia de citação ou de autoridade, né? O argumento de citação ou o argumento de autoridade. Nesse tipo de estratégia argumentativa, eu vou trabalhar com os elementos que eu tiver conhecimento, né, com aquilo que faz parte do meu conhecimento de mundo, o que está diante dos meus olhos, a partir daquilo que eu estudei, a partir daquilo que eu conheço. Então, se eu leio, eu conheço. Se eu li Paulo Freire, eu conheço a escrita do Paulo Freire. Se eu li Comte, sei lá, Marx, algum sociólogo, filósofo, se eu leio, eu sei acerca do que eu leio, né? Eu tenho um repertório linguístico, né? Então, assim, na hora de escrever, em algum momento eu vou lembrar desses nomes, eu vou lembrar de frases, né, ditas por eles. Se eu assisti uma série interessante, que trouxe uma discussão interessante, um filme, né, eu vou trazer, então, essa referência para a minha escrita também. Eu posso trazer... Eu só não posso mencionar novela, né? Eu não vou ficar mencionando novela, piadas, sei lá, coisas mais superficiais. Mas algo que é notório, né, que traz um conhecimento, que apresenta para a gente um repertório linguístico, aquilo que é necessário, que é válido, isso eu posso trazer para o meu texto. Então, se eu estou diante de um conhecimento válido, né, de algo, de uma informação válida, eu preciso trazer isso para o meu texto, se isso corresponde ao tema, tá? E aqui nós temos aí um exemplo, né, de argumento de citação, tá? Vamos lá. A citação aqui é de uma escritora, né, de uma linguista, que é a Angela Kleiman, né? Nós temos aí o seguinte: esse trecho corresponde a um trecho que apresenta o discurso de citação. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver e trabalhar suas dificuldades. Tudo certo, né? Está o quê? Afirmando isso, afirmando que a leitura traz isso, apresenta isso diante daqueles que leem, né? Segundo Kleiman, uma pesquisadora, uma renomada pesquisadora na área, atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para o quê? Para a transformação social do nosso país. Essa citação é a citação da Angela Kleiman, né? Ou seja, ele trouxe aqui, para falar de leitura, um argumento de autoridade. O argumento de autoridade usado por ele, né, por esse escritor, foi uma pesquisadora da área. Então, se o tema fala de leitura e a referência que ele trouxe, a citação que ele trouxe foi de uma pesquisadora, de alguém que fala de leitura. Então, isso aqui vem de encontro de forma muito direta, né, muito, muito legal, diante da escrita dele, porque leitor, né, a referência, então, pesquisador de leitura. Tá? Então, aqui nós temos só... eu trouxe aqui só para vocês perceberem essa questão do exemplo, né, do argumento de autoridade. É claro, de leitura, nós temos aí o Paulo Freire, poderia ser o Paulo Freire, né, poderia ser outro escritor, poderia ser um sociólogo que fala, que pesquisa sobre leitura, tá? Ele poderia estar aqui também.
Nós temos um outro tipo de argumento, que é o argumento por dado concreto, né? Então, assim, uma situação concreta, algo que aconteceu, algo que está em vigência, né, que foi divulgado, essa informação é relevante e é um tipo de argumento. Então, lá no meu desenvolvimento, eu posso trazer tanto a citação, né, o argumento de citação, ou autoridade, mas eu também posso trazer aqui o argumento usado, né, trazendo elementos aí de dados concretos. Então, aqui nós temos, em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5 horas por semana com o livro. Pessoal, tem um problema de vista aqui, por isso que, tá? Perdoe nesse sentido. Com o livro. Ou seja, aqui nós temos uma situação, um dado, nós temos uma situação divulgada, né, em relação às pesquisas que envolvem a leitura. E aí, neste caso, o escritor trouxe essa informação para a escrita, né, como argumento aí no desenvolvimento. Tá? Também é um outro tipo de argumento. Argumento por dados concretos. Nós temos o argumento por exemplificação. No argumento por exemplificação, nós vamos trabalhar com um processo de exemplos, é óbvio, né? Então, assim, nesse processo de exemplificação, eu posso trazer essa referência do elemento A com o elemento B, né? Essa referência sendo a referência real de algo que aconteceu, mas eu posso também criar, né, uma situação hipotética para fazer referência àquilo que está sendo discutido. Não necessariamente eu preciso trazer uma informação, né, que seja real. Eu posso, sim, criar, desde que também essa criação não seja uma criação exagerada. Tá? Então, aqui nós temos o argumento de exemplificação. E aí nós temos um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa aqui é uma situação narrada, né, na verdade, né, descrita, na verdade. É uma descrição. Né? Então, aqui nós temos uma descrição que traz esse elemento de exemplificação. E isso para dar ênfase a quê? Para dar ênfase ao tema, que é leitura. E aí nós temos, essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábito no Brasil. Então, aqui, essa referência, né, essa exemplificação, ela veio justamente para casar com o tema, com aquilo que estava sendo discutido. E a outra é causa e consequência. Esse tipo de argumento é muito usado em redações. Né? Geralmente, o aluno quer escrever da seguinte forma, quando se trata de causa e consequência. Tem os 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí ele quer, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, só falar de causa e trazer essas referências, no outro, falar só de consequência. Né? A ideia não é essa. Né? Então, assim, a ideia é você explorar, né, as informações, trazer sim fazer sim essa discussão, né, causa e consequência, introduzir isso no seu texto, apresentar uma causa, depois uma consequência, a partir do que foi do motivo, né, idealizado. Trazer isso, só que propondo essa discussão em um único parágrafo. Quando nós trabalhamos esta ideia em parágrafos diferentes, nós estamos perdendo espaço, tempo, né, e ponto também quando o avaliador for corrigir meu texto. Por quê? Porque eu tenho como trabalhar causa e consequência em um único parágrafo e no outro parágrafo eu posso trabalhar argumento de autoridade. Eu posso trazer um argumento de autoridade para o meu texto. Tá? Então, assim, evitem, quando forem escrever em relação a causa e consequência, trazer essa referência, evitem trabalhar isso em parágrafos diferentes. Trabalhem isso num único parágrafo com uma discussão de forma geral. Tá? Avançando, nós temos o seguinte. Então, a redação, ela se apresenta da seguinte forma. Nós temos
A redação não, a conclusão, o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ele se apresenta da seguinte forma. Nós temos que trabalhar com argumentos. Estes argumentos vão sustentar e vão retomar e fazer referência à minha tese. A minha tese, ela será sustentada pelos argumentos, né? E aí eu tenho que elaborar o meu parágrafo de desenvolvimento de 2 na minha redação, eu tenho que ter de 2 a 3 parágrafos, atendendo àquela ideia que eu falei para vocês, inicialmente, né? Porque se eu trago 2 tópicos na introdução, eu tenho que ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu tenho 3 tópicos, eu tenho que ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, não posso fugir disso. Cada parágrafo de desenvolvimento para um tópico, né? Cada parágrafo para um tópico diferente. Cada parágrafo aí deve ter de 6 a 10 linhas, de 2 a 4 períodos. Tá? Então, é nessa sequência. Vejam só. E aí nós temos a redação. Se as vistas já estavam ruins, para ler esse negócio verde aqui... Vamos lá. Continuando. Então, nós temos aqui o parágrafo de desenvolvimento 1. Né? Nós temos o seguinte, continuando o mesmo tema, a mesma discussão, é a mesma redação, né, que eu apresentei para vocês lá na introdução. Nós temos aqui o seguinte, para o filósofo francês, Voltaire, a lei essencial para a prática de igualdade é a tolerância. Porém, né, ele traz a afirmação. Ele afirmou isso aqui logo no primeiro período. Né? Porém, nas escolas onde as diferenças aparecem, essa característica não se concretiza. Ok. Nesse ambiente, a surdez se torna motivo para a discriminação e para o bullying, contrariando o objetivo da educação de elevar e emancipar o indivíduo, como defende o sociólogo Paulo Freire, idealizador da educação brasileira. Olha o tanto de gente olha o tanto de pessoas, de figuras, né, de referências importantes que ele traz no texto. Então, assim, para falar sobre isso, para trazer dessa forma, tem que saber que esses caras, essas figuras, né, esses nomes importantes, eles tratam disso, né? Eles falam sobre isso, porque simplesmente ele não iria colocar isso sem saber que o Paulo Freire é um sociólogo, que Paulo Freire pertence, né, ao contexto da educação, enfim. Dessa forma, os surdos segregados encontram um alicerce frágil para alcançar o desenvolvimento de seus talentos e habilidades. Ok, ele afirmou, né, no primeiro período, ele trouxe uma sustentação nesses 2 períodos do meio e ele concluiu neste outro período. Tá? Então, quando nós chegamos no desenvolvimento, nós temos que trabalhar com essa ideia de afirmar, sustentar e concluir. Seguindo, parágrafo 2 do desenvolvimento, da mesma redação, nós temos. Além disso, nota-se que as instituições escolares não oferecem suporte adequado para os deficientes auditivos. Né? Então, aqui ele está trazendo a visão dele, né, enquanto sujeito social. Com isso, a independência e a participação desses indivíduos são comprometidos. Ou seja, a partir de uma causa, nós temos aí uma consequência, né? O que acentua as desigualdades. Essa ideia se torna paradoxal quando comparada à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Constituição Federal de 1988, documentos de alta hierarquia, comprovando a necessidade de incluir e assistir a população surda nos processos educacionais brasileiros. Ou seja, aqui nós temos um início, um meio e um fim. Nós temos a referência aos documentos mais importantes, né, que asseguram os direitos das pessoas, né, com alguma necessidade, né, que carece de algum suporte. Tá? Então, assim, nós temos
nós temos aqui uma discussão interessante do escritor em relação ao tema, né, que é a surdez no Brasil. Ok. Passamos, então, pelo desenvolvimento. Chegamos na conclusão. E aí, quando nós falamos de conclusão, nós estamos falando de quê? De finalizar o texto, né? Aqui, tranquilo. Vejam só. A conclusão é o quê? É um retorno à introdução. Você retorna à introdução justamente para reafirmar o tema e para depois confirmar, né, a discussão que foi desenvolvida, que foi traçada no seu desenvolvimento. E aí nós temos aqui o seguinte: retoma minha introdução para reforçar a tese, né, para, de fato, confirmar se eu atingi o objetivo ou não, se a problemática levantada ela foi discutida, e agora eu preciso finalizar essa discussão, né? Eu preciso resolver esse problema, porque eu não posso deixar um gancho no meu texto, deixar uma lacuna, não posso deixar sem respostas, né? Eu preciso dar uma resposta diante daquilo que foi discutido. Então, é justamente aqui, na conclusão, que eu irei fazer isso. Ok. Se eu chego, então, na conclusão, eu preciso trazer o seguinte. Eu tenho duas formas de concluir o meu texto, né? Tem até mais, mas eu apresento para vocês duas formas. A primeira é a tradicional, que é a forma mais visada, Enem, concurso, né? Eles cobram muito, e os alunos atendem muito a essa proposta, que é a primeira. Quando eu retomo o tema, eu apresento uma proposta ou uma medida de solução. E aí, para isso, eu preciso trazer os agentes, eu preciso trazer as ações, eu preciso trazer a finalidade, né? Isso tudo na conclusão. Esta é a primeira forma, é o primeiro modelo que eu tenho de concluir, né? Depois, eu posso também concluir da seguinte forma: eu tenho que retomar o meu tema, né? Mas aí, ao invés de apresentar agentes, ações, finalidade, eu vou trazer uma reflexão eu vou fazer uma reflexão diante daquilo que foi discutido. Então, essa reflexão, ela vai servir justamente para concluir o meu texto, né? Mas para fazer com que o outro pense e repense diante daquilo que foi apresentado. Então, essa discussão, essa reflexão, ela precisa ser uma reflexão bem elaborada, porque se você, de certa forma, propor refletir algo, né? Você vai refletir, assim, apresenta diante do seu texto uma reflexão, mas essa reflexão não é reflexão objetiva, o seu avaliador pode ficar questionando, se questionar diante daquilo que você apresenta. Então, a indicação que eu dou para vocês é seguir o primeiro modelo também, que é o modelo mais viável, o modelo mais prático, tá? E aí nós chegamos aqui na conclusão daquela redação, né? Daquele modelo de redação. Vocês vão falar assim: mas professor, não é de 5 não é de 6, a conclusão não tem 5, 6 ou 7 linhas? Não é isso? Sim, é isso. Aqui é porque está digitado, tá? Talvez quem escreveu a redação tenha a letra pequena, enfim, tem toda uma situação aí que possa indicar, né, este texto está desse tamanho, tá? Vejam só. E aí ele diz o seguinte: considerando os aspectos mencionados, isso é clássico em redação, você retoma, né, uma discussão, você fala sobre algo que foi dito, fica evidente a necessidade de medidas para reverter a situação. Precisamos de medidas, ok. Para isso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o que aqui? Os agentes, né? Deve fazer o quê? Deve aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que reduz a idade de prisão
para quem... Pessoal, eu confundi. Eu coloquei um outro slide, né, de conclusão, como o slide que seria para o texto anterior, tá? Não é esse slide aqui. Mas o texto em si, ele apresenta a mesma ideia, né? Ele tem essa ideia de retomar, de apresentar os agentes, apresentar as ações e ter uma finalidade. O que vocês precisam saber é isso, né? O que vocês precisam ter em mente é isso, tá? Esse é o texto. Esse é o texto. Agora eu vou ler só de pirraça. Vejam só. Perdão, gente. Vamos lá. É isso, vamos lá. Portanto, conclui-se que deve tomar medidas que incluam os surdos na educação, assegurando o desenvolvimento desse grupo. Ok, aqui ele trouxe uma retomada, né, fez toda a situação. As escolas devem, então, promover a assistência a esses deficientes, não usa mais deficiente, tá? Por meio da disponibilização de voluntários que dominem a linguagem de Libras, principal forma de comunicação da população surda, com o objetivo de inserir as pessoas com essa deficiência nas salas de aula, facilitando também o quê? O aprendizado. Vejam só, quando vocês forem propor ações, trabalhem com verbos no modo imperativo, no modo infinitivo, né? Fazer, cumprir, realizar, né? Terminados em R, tá? Então apresentem 2 verbos para as 2 ações que vocês irão apresentar. A mídia e a escola são os 2 agentes, né? A mídia deve ainda mostrar com exemplo a igualdade que deve prevalecer no ambiente escolar, acabando com o preconceito e com o bullying. Com essas medidas, isso aqui é uma ação, né? Agora a finalidade, né? Com essas medidas, a eugenia social será minimizada e os deficientes auditivos serão incluídos no processo educacional brasileiro. Então nós temos aí o quê? Uma retomada, nós temos os agentes, nós temos as ações, 2, né? E nós temos a finalidade. A partir de tudo que foi apresentado, nós temos uma finalidade. Ok. Chegamos, então, no processo, né, no passo que vocês podem seguir, tá? Isso aqui é interessante porque alguns alunos têm dificuldade de escrita, né? De como começar, qual conectivo eu vou usar no meu texto, né? Como que eu vou fazer. Então, isso aqui é um esqueletozinho para que você possa praticar. Vocês receberam a proposta de redação, sim, que fala do politicamente correto e incorreto. Pratiquem quando vocês forem escrever a redação de vocês, escrevam atendendo a esta estrutura aqui, tá? Atendam a este modelo, sigam este modelinho de escrita, né, do texto, que vai ajudar. Quem tem dificuldade, quem não tem, já segue o fluxo aí, que vocês já estão indo muito bem, tá? Vejam só. Introdução, então, primeiro parágrafo, nós temos o seguinte. Você vai começar da seguinte forma. Conforme, e aí você vai falar do tema, né? Ou você vai introduzir alguma referência, você vai trazer algum elemento referente aí. Então, você vai usar o conforme alguma coisa, isso para o primeiro período da sua introdução. Pontuou. Segundo período, você vai o quê? Contextualizar. Não, eu já estou trazendo a informação, estou na informação do primeiro período, né? No primeiro período você tem isso aí. Você traz o quê? Essa contextualização. No segundo período, você vai chegar com o entretanto, né? Entretanto, e aí você vai trazer uma discussão diante daquilo que foi apresentado e traz o seu ponto de vista, né? Aqui você já traz a sua tese. No segundo período da sua introdução, você apresenta a sua tese. No terceiro período da sua introdução, você vai trazer a ideia 1
e 2. E aí, para você iniciar o seu terceiro período, você pode começar assim. Logo, deve-se pontuar, e aí você vai fazer menção na sequência, né, em relação a esses dois tópicos que você vai desenvolvê-los logo mais no desenvolvimento. Tá? Então, assim, esta primeira parte aqui é uma forma de introduzir, correto? Com alguns conectivos. O primeiro é o conforme, conectivo de conformidade, entretanto, logo, conectivo de conclusão. Lembrando que nós temos 3 períodos na introdução, que a introdução tem que ter de 5 a 7 linhas, né? E aí você vai organizar o seu texto. Você tem uma redação de 30 linhas. Se você escrever 7 linhas na introdução, você provavelmente vai querer atender isso na conclusão também. E o seu desenvolvimento, como que vai ficar? Né? Então, pensem bem antes de, quando forem escrever. Porque, geralmente, o aluno quer escrever tanto, falar tanto, e na hora de resumir as ideias, resumir as informações, tem dificuldade. Então, trabalhem com esse processo de síntese, de resumo. Seguindo, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode começar da seguinte forma. Logo no seu primeiro período do parágrafo 1 do desenvolvimento, você pode começar dizendo assim, primeiramente, cabe mencionar, e aí você vai trazer aqui o quê? Uma afirmação, né? Aqui você afirma, você retoma a ideia 1, que foi dita lá, foi apresentada lá na sua introdução, você retoma essa ideia 1 e você vai afirmar, né? Você afirma. Depois você trabalha com o seu segundo período e no segundo período você pode começar da seguinte forma. Nesse sentido, vale ponderar e aí você vem com o quê? Com repertório. Você vem com uma estratégia argumentativa. Aqui você pode citar um sociólogo, um filósofo, um jurista, né? Você pode citar um filme, uma série, trazer uma referência que possa ir de encontro à discussão, né? Possa ir de encontro ao tema, aquilo que está sendo solicitado. Depois, no último período do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai o quê? Você vai concluir. Então, destarte, é preciso destacar, e aí você destaca algo para dar linkagem, né? Para dar um nexo com o novo parágrafo que vem, que será o segundo parágrafo do desenvolvimento. Aqui, no segundo parágrafo de desenvolvimento, que no caso é o terceiro parágrafo da redação inteira, né? Segundo parágrafo nós temos, logo no primeiro período nós temos a ideia aí de você inserir aí, ademais, convém salientar, e aí você vai novamente afirmar, né? Sempre essa ideia, nos 3 períodos dos parágrafos da sua redação, lá no desenvolvimento, você afirma, você sustenta e você conclui. Na hora de sustentar, no momento de sustentar, no período em que você sustenta a sua ideia, é o período que você apresenta as estratégias argumentativas. Tá? Então, é geralmente no segundo período da redação que você apresenta as estratégias argumentativas. E aí você fecha, né, este parágrafo. Chegando, então, no último parágrafo, nós temos o quê? A conclusão. No último parágrafo, você vai trazer esta sequência, então. Primeiro período, infere-se, portanto, e aí você fez o quê? Retomou o tema, né? Segundo período, neste aspecto, e aí você vai trazer o quê? A solução mais as ações, né? Essa solução, ela será apresentada diante dos agentes e das ações. Então, isso aqui você vai fazer em um único período. E o último período nada mais é do que você trazer
uma finalidade. Ou seja, a partir de tudo que foi discutido, a partir de todas as informações destacadas no meu texto, né, qual que é a finalidade de tudo isso? O que é que eu tenho, né? Qual é a conclusão, de fato, de toda essa discussão que foi levantada? Então, eu preciso trazer isso no texto, no último período da minha redação, lá do meu texto, na conclusão. Compreendido? Certinho em relação à estrutura, nós teremos 3 aulas, tá? Essa aula de hoje foi mais teórica, porque precisamos disso aqui. Precisamos disso aqui. Não adianta negar, porque um ou outro talvez saiba, mas uma parte talvez precise, né? E aí, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar em outras questões da redação. Mas não acabou. Está longe de acabar. Vejam só. Aqui nós temos alguns aspectos visuais, né? São orientações para vocês que escrevem, enfim. Vejam só. Primeiro é a letra. Legibilidade. Letra. Trabalhem essas letras de vocês aí, tá? Quem tem dificuldade de escrita, quem escreve torto, quem escreve, enfim, como se fosse uma letra de um médico. Não, vamos lá. Mudem, tentem mudar, tentem atender uma letra mais legível, mais redonda, mais legal, mais compreensível, porque é difícil. É difícil quando o avaliador pega um texto para ler e a letra está terrível, né? Para não falar outra coisa, a letra está terrível. Então, assim, vamos buscar atender a escrita de forma bem legível. Segundo ponto é respeitar as margens. Desconta ponto quando o candidato não respeita as margens. Então, respeitem as margens direita e esquerda. Tá? Vai até o finalzinho da linha. Não deu para continuar? Coloca o tracinho. Separação silábica, translineação. Volta para a linha de baixo e continua. Né? Então, trabalhem com a separação silábica de forma correta também. Título. O título ele é opcional ou obrigatório. Né? Quando for obrigatório, terá o espaço do título. Se não tem o espaço do título, não escrevam título na redação de vocês. Tá? Já vai direto ao ponto, na primeira linha. Se não tiver o espaço, já vai logo de... Começa. Rasuras. Né? Você rasurou no seu texto. Você queria escrever uma palavra e você simplesmente errou na hora de escrever. Nada de colocar entre colchetes, né? Nada de pintar a palavra. A única forma aceitável é o taxado. Taxar é você, na palavra errada, você riscar bem no meio da palavra e escrever a correta na frente. Somente esta é a forma correta. E lembrando, a banca FGV, ela desconta 2 décimos, alguma coisa assim, por erro. Tá? Então, se você errou isso, se você empregou uma vírgula errada, se você não respeitou as margens, enfim, é erro para situação de descontar nota, né? Descontar ponto. Tá? Translineação é essa questão da separação silábica, né? Então, trabalhem essa questão da separação silábica. Talvez alguns alunos tenham né, dificuldade de separar algumas palavras. Na próxima aula eu vou trabalhar alguns mecanismos de separação silábica com vocês. Impessoalidade, então no texto deve predominar a terceira pessoa, tá? Nada de escrever em primeira pessoa, terceira pessoa, atendendo essa linguagem ao padrão da língua portuguesa. Apresentação vocabular padrão, formal do português, tá? E aí, seguindo, nós temos aqui alguns outros aspectos nós devemos ter cuidado, né? O primeiro dele é o quê? Que é o mais terrível, o mais complicado, é o mais sério, é o mais importante no caso de termos cuidado, né? Que é
tangenciamento do tema. Contemplem o tema de forma global, tá? Geralmente, algumas pessoas tendem a falar muito, mas não falar nada, né? Então, assim, é como se você falasse, nadasse, né, e morresse na praia. Aquele, né, o velho ditado. Então, assim, escreva falando sobre o tema de forma direta, objetiva, trazendo a discussão suave, numa linguagem interessante, né? De modo que esse tema seja contemplado 100%. Então, não tangencie o tema. Uma vez que vocês fazem isso, vocês perdem muito ponto. Ideias incompletas e desconexas. Então, esse é um outro ponto a se pensar, né? Porque às vezes começa bem e de repente se perde. Tá? Então, é um ponto a se pensar. Conectivos inadequados. Às vezes, é um conectivo de conclusão, e aí o candidato coloca o conectivo lá na introdução, no meio de um parágrafo, né? Então, precisamos ter cuidado em relação a isso também. Em uma de nossas aulas, eu vou trazer para vocês os principais conectivos para a redação, o uso desses conectivos na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, para que vocês tenham acesso a esse material. Argumentos selecionados desconexos, é o que mais tem. É o que mais vejo quando eu corrijo redação, né? Geralmente o candidato ele se confunde, ele traz, né, uma ideia que não tem nada a ver com o tema, que não tem nada a ver com o que foi discutido anteriormente, e aí isso é um problema, né? É uma questão de coesão e coerência no texto, tá? Coerência textual, né? Parágrafo predominantemente expositivo. Então, tomem cuidado com essa ideia da exposição. É aquilo que eu falei para vocês. Procurem trazer o quê? Repertórios. Se o seu texto tem repertório, é um texto bem construído, o seu avaliador vai ficar maravilhado quando ele pegar o seu texto com repertório. Eu vou trazer para vocês depois também, em outra aula, alguns repertórios que servem para alguns temas específicos, né? Um repertório que serve para 2, 3 temas, enfim, eu vou falando para vocês como que vai ser o caminho, qual é o caminho, né? Não relacionar uma ideia com a outra. O que significa isso? Quando nós trabalhamos com a organização padronizada, introdução, desenvolvimento e conclusão, período 1, período 2, período 3, eu preciso trabalhar com a lógica do texto, né? Com essas ideias conectadas. Se eu não conecto essas ideias, se eu não trago conectivos, o meu texto fica quebrado. As informações ficam quebradas, né? Não tem uma lógica entre as ideias, não há um casamento entre essas ideias, entre esses períodos, entre esses parágrafos. E eu preciso contemplar isso. Se eu não contemplar isso, eu terei um problema de compreensão do texto, tá? Uma quebra, e essa quebra é complicada. Não provar absolutamente nada. É isso, né? Quando você escreve, fala, mas você não consegue dizer nada. Então, você precisa ter cuidado em relação àquilo que diz, àquilo que escreve, porque a escrita é um trabalho. É o que eu falei para vocês no início. Precisa ter prática. Eu preciso escrever uma redação hoje, eu preciso escrever uma redação depois de amanhã, eu preciso praticar e eu preciso dar minha redação para que alguém leia. Seja o meu professor, seja o meu amigo, alguém instruído, alguém que vai emitir um ponto de vista acerca daquilo que eu escrevi, né? Então, eu preciso fazer isso. Tudo bem? Ok. O slide, a parte do slide, finalizamos aqui, né? Finaliza aqui. Mas iremos para a folha da redação. Vocês receberam no grupo de WhatsApp uma redação nota 1000. Eu quero que vocês se inspirem nessa redação. Quero que vocês durmam com ela, peguem essa ideia, tá? Porque é uma redação que
cabe a vocês uma reflexão, uma análise, né? Uma compreensão, tá? É uma redação interessante. Todos imprimiram, todos têm o material. Quem não tem, abre aí o celular. Está no grupo de WhatsApp. Em toda a aula, eu vou trazer para vocês uma redação, nota 1000, e nós vamos discutindo. E vou trazer também a redação problemática para vocês verem os problemas também de escrita, tá? Vamos lá. Vamos fazer a análise dessa redação, tá? E aí vocês podem pegar caneta, papel, quem tiver aí, e riscar a redação, rabiscar aí o que for necessário. O tema é o papel da literatura na sociedade contemporânea. É essa a redação. O papel da literatura na sociedade contemporânea. No livro 1984, de George Orwell, é representada uma sociedade distópica na qual os governantes se utilizam da destruição de livros e registros históricos com o objetivo de manipular a população de modo que possam exercer poder absoluto. Tá. Aqui nós temos uma referência. Quem escreveu a redação já trouxe aqui um argumento, de certa forma, né, uma estratégia argumentativa, que foi o quê? Um escritor, um renomado escritor, trouxe o quê? Um livro, né? Um renomado livro, um livro conhecidíssimo. Isso aqui é muito interessante. Então, aqui nós temos logo de cara o quê? Uma autoridade. George Orwell é uma autoridade, né? E aqui nós temos uma estratégia argumentativa. Tá, pode na introdução? Ele trouxe isso aqui para introduzir o texto dele. Não significa que ele já está argumentando. Ele trouxe isso como forma de introduzir o texto. E aí ele está afirmando, porque ele usa o verbo aí, ó, é representada, né? Ele está dizendo, está afirmando, é. Continuando, nós temos, de tal maneira, a literatura se configura como um fator crucial para o desenvolvimento social e intelectual da população. Nós temos aqui o quê? Tese, né? Nós temos a tese. Visto que, por meio desta, o indivíduo molda o seu senso crítico e reflexivo. Ou seja, ele acredita que por meio da literatura, o indivíduo se torna um sujeito crítico e reflexivo. Esta é a tese, esta é a ideia central do texto em relação a esse tema. Continuando. Entretanto, o que se vê ordinariamente é um estado negligente à prática da leitura e, consequentemente, tem-se a formação de uma sociedade que pouco exerce o prazer dessa atividade, corroborando para uma alienação cultural. O que é que ele traz aqui, então? Ele traz mais elementos do texto, de modo que ele representa a negligência do Estado, né? Ele vai discutir no texto dele, então, esta negligência estatal relacionada à prática da leitura no contexto escolar, no contexto social. Então, ele vai discutir sobre isso no texto. E aí nós temos entretanto. Entretanto é o quê? É um conector, é um elemento conector, né? De oposição, tá? De oposição. Então, aí, nós temos, de certa forma, quando ele traz essa ideia de consequentemente, nós temos também, obviamente, né, ele estabeleceu uma relação de consequência, né? Porque a partir de uma causa eu tenho uma consequência. Então, essa é a discussão que ele apresenta logo no primeiro parágrafo da redação, que é a introdução. Então, ele é a favor de que haja, né, mais investimentos, provavelmente ele será a favor de que haja investimentos, né, de que o governo precisa dar assistência, né, de que os livros precisam, né, estarem mais acessíveis à sociedade, ao povo, aos leitores, né.
E aí ele continua no segundo parágrafo. A priori, é fulcral destacar a contribuição da leitura para a evolução dos indivíduos no que tange às suas concepções e valores. Ele faz o que aqui? Ele afirma, né? Ele afirma. Então, aqui nós temos uma afirmação. E a priori é o quê? É um elemento de introdução, né? Ou seja, a princípio, seria o mesmo que a princípio, né? É um elemento de introdução, de relevância. Ok, continuando. Sendo assim, de acordo com o sociólogo Max Weber, as crenças de um ser humano são as principais catalisadoras das mudanças sociais e, consequentemente, contribuem para que haja um estreitamento do pensamento individual. Ele trouxe uma outra referência de autoridade, né? Ele trouxe um outro argumento, que é argumento de autoridade, uma estratégia de autoridade, que é aí o sociólogo. Seguindo, nós temos Descartes. A leitura se configura como fomentadora de pensamentos críticos e racionais, além de ser fonte de inspiração pessoal e também desenvolvimento da imaginação, contribuindo para que se crie uma sociedade argumentativa, crítica e não suscetível à manipulação. Ou seja, a leitura tira o sujeito dessa marginalização, né? Dessa alienação. É isso que ele está dizendo aqui. Novamente, nós temos o quê? Nós temos um fechamento, porque ele trouxe, logo no primeiro período, a afirmação, depois ele sustentou essa ideia com a presença, né, a referência, a fala do sociólogo, né, e na sequência ele trouxe seu ponto de vista, concluindo essa ideia, a ideia de que a leitura é interessante, de que ela torna o sujeito mais crítico, né, e isso dá o quê? Uma inspiração social para que nós tenhamos justamente uma sociedade mais promissora, né? Sujeitos promissores na sociedade. Seguindo, no próximo parágrafo, nós temos aí, tá, e o Descartes, né? Vocês podem perguntar, mas professor, e esse Descartes aí seria o quê? Seria o mesmo que desse modo, dessa forma, tá? E ele faz referência a algo que já foi mencionado. Portanto, vai fazer menção ao que foi dito no período anterior, tá? Ok. Descartes, então, é um conectivo. Aí, se vocês têm dúvida, né, se tiverem dúvida em relação ao Descartes, tem o Descartes e o Destarte. Ambos têm o mesmo significado. Ambos são sinônimos, tá? No entanto, o Descartes é para fazer referência àquilo que já foi mencionado, Descartes, para fazer referência àquilo que já foi mencionado, e o Destarte é para fazer referência àquilo que ainda será mencionado. Não foi mencionado ainda, mas será mencionado. Mas ambos possuem o mesmo significado. Na dúvida, não usem. Vamos lá. Gente, porque assim, né, se vocês estão com dúvida, palavras semelhantes, parecidas, mas um faz referência a algo que já foi dito e o outro faz referência a algo que será dito, né? Vai fazer referência a algo que será dito. Eu vou usar? Não, eu não sou louco. Então, assim, vocês também não são. Quer dizer, eu usaria, né? Mas, assim, vocês não usariam se tiverem dúvidas, né? No momento da escrita, da produção, né? Continuando, nós temos a posteriori. É imperativo pontuar a negligência do Estado em relação à leitura no país. Aqui ele vai falar do Estado. Afirmou, né, que o Estado é negligente. Continua então o seguinte. De tal modo, olha aí, de tal modo, conectivo de conformidade, tá? Esse a posteriori é um conectivo pós-posto. De tal modo, segundo o filósofo contratualista John Locke, o Estado é responsável por conceder os direitos inalienáveis ao homem por meio de um contrato social. Conhecedor, né? Quem escreveu. Então aqui ele já traz o quê? Um filósofo.
Esse filósofo é uma estratégia, é um argumento de autoridade, é uma citação, tá? Seguindo, ele diz: isto posto, e aí nós temos aí um conector explicativo. Isto posto, é fundamental que o governo conceda à sua população as adequadas estruturas para o estímulo da leitura, porém, conectivo de oposição. O que se mostra vigente é o oposto. Está criticando. Tendo em vista que, de acordo com é um conectivo de conformidade, de acordo com a pesquisa do portal de Notícias Globo, apenas 50% da população brasileira tem o hábito de ler. Olha aí, ele está trazendo o quê aqui? Sustentando, né? Mas que tipo de argumento? Dentre aqueles quatro, né, que eu falei para vocês. Causa e consequência, citação, dado concreto e exemplificação. Dado concreto, né? Porque aqui ele trouxe o quê? Um fato. Ele trouxe um número que foi divulgado, né, de uma pesquisa que foi realizada e foi divulgada. Tá? Ok. Ele continua no próximo período, então. Desse modo, conectivo de quê? Conclusão, tá? Está concluindo o texto. Ele está concluindo o quê? O texto não, o parágrafo, né? Desse modo, um grande impasse à literatura no país será concretizado caso a reforma tributária proposta pelo Ministério da Economia for implementada, já que os livros passarão a ser tributados e poderão ter preços acrescentados em quase 20%. Vocês lembram desse momento do país, né? Quando houve esse anúncio. Então, aqui, justamente, trazendo essa relação. Então, quando o avaliador pegar o texto, ele saberá, ele verá que este candidato conhece, ele trouxe várias referências, várias citações no texto, né, diante de vários momentos trilhados e situados, né, por esse candidato aqui no texto. Seguindo, nós temos o seguinte, que já é a conclusão, né? Destarte, vejam só, o destarte aí apareceu novamente para fazer referência àquilo que será mencionado, ou seja, aos elementos da conclusão, né? Destarte é de vital importância conceder as bases primordiais para que se tenha uma sociedade o quê? Literária. Então, se fizermos, né, se o governo atender aquilo que é necessário, nós teremos uma sociedade literária. Seguindo, ele diz, portanto, conclusivo, né, conector conclusivo, urge que o Ministério da Educação é o que aí? O agente. É quem vai, né, estar diante da proposta, enfim, resolver a solução, resolver o problema, né? O Ministério da Educação conceda essas estruturas por meio da elaboração de campanhas televisivas e radialistas sobre a importância da leitura para o desenvolvimento social. Então, aqui ele traz novamente, né? Novamente não, ele trouxe aqui o agente, que é o Ministério da Educação, dando a ele o quê? Uma ação, né? O agente, o Ministério da Educação, precisa propor aí campanhas televisivas e radialistas de modo que induza, de modo que proponha aí um avanço, né, no contexto da literatura. Continuando, nós temos o próximo período, que diz assim: posto isso, cabe ao órgão supracitado. Que órgão supracitado é esse? O Ministério da Educação. Em consonância com as escolas e instituições privadas, né, dois agentes aqui novamente, fazer o quê? Estimular a leitura por meio da elaboração de campanhas de distribuição de livros nas escolas e nas empresas. O verbo aí, ó, estimular, né? Então, nós temos aí propostas que foram apresentadas em prol da literatura, em prol da leitura.
E para finalizar, ele vem com uma finalidade. A finalidade ela pode estar em um único período, mas ela pode estar linkada internamente, né, a partir de um outro período, né? Ela vem geralmente no final. Eu preciso ter 3 períodos, né, de modo que no último período eu preciso apresentar a finalidade. Então a finalidade aí é a fim de contribuir para o avanço da literatura no país. O afim, quando vocês forem usar o afim na redação de vocês, é afim separado, tá? Afim junto corresponde a semelhante, da ideia de afinidade. Afim separado, sim, tem ideia de finalidade. Então não errem isso, tá? Quando forem escrever o afim no texto de vocês, é afim separado. E aí tem aí o último período, que é o último mesmo, ele diz assim: só assim ter-se-á uma sociedade semelhante ao que Locke apronta no texto. Então aqui ele trouxe algumas referências. Primeiro, ele trouxe um escritor na introdução, ele trouxe um sociólogo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele trouxe um filósofo no segundo, e ele finalizou fazendo uma retomada à discussão, aquilo que foi apresentado. Tá? Eu não entendi, perdão. Afim junto apresenta a ideia de semelhante, afinidade, e afim separado traz essa ideia de finalidade, tá? Então, tem uma finalidade a cumprir, afim separado. Então, assim, a redação, ela corresponde a essa estrutura. Essa é uma redação nota 1000. Peguem, então, essa redação como um modelo para vocês escreverem as redações de vocês, seguindo aquela proposta que eu apresentei no slide, né, aquele passo a passo. Vocês receberam uma proposta de redação que fala do politicamente correto e incorreto. É um tema, né, aquele tema foi trabalhado num concurso da Prefeitura de Pernambuco. A banca foi a FGV, para vocês verem o nível da FGV. Né? A banca foi a FGV. Então, assim, trabalhem, então, com aquele tema, produzam uma redação procurando contemplar o que eu trabalhei com vocês, o que eu mostrei para vocês aqui hoje, né, nos slides, procurando contemplar aquela estrutura. Qualquer dúvida, olhem essa redação também, que é uma redação excelente, né? Não tem dúvidas aqui, é bem tranquilo. É claro, vocês podem ter uma certa dificuldade na hora de apresentar os repertórios, em relação a esse tema que vocês ficaram aí, né, dessa redação, que é o uso do politicamente correto e incorreto. Mas dá para vocês falarem várias coisas. Dá para vocês criticar, né? Mas dá para vocês apontar vários elementos que vai de encontro a uma discussão social. Né? Hoje nós temos várias discussões que envolvem, por exemplo, a cultura do cancelamento, que envolve o uso do pronome neutro, que envolve, enfim, várias situações que vocês, na hora de escrever, vocês vão lembrando. Né? Vocês irão lembrando. E aí, trabalhem com a ideia do recorte temático. Tenham cuidado com o que vocês vão escrever e como vocês querem escrever. Tá? Porque é muita coisa para 30 linhas. Pense dessa forma. Por hoje é só. Aguardo vocês no próximo encontro. E qualquer dúvida, podem me contatar também. Acredito que eu deixei meu WhatsApp aqui, vocês devem ter notado. Enfim, é isso. Aguardo vocês no próximo encontro. Vou mandar o slide no grupo de WhatsApp.
TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.